Salve, salve todos vocês, estudantes da Rede Municipal do Recife. Eu sou o professor André Maia, professor de Ciências e Biologia, e vim aqui convidar vocês para uma viagem comigo. Quem topa? Não, calma, eu sei que todos estão em isolamento social, porém a viagem que eu estou falando não é a viagem da gente pegar a mala e ir para outro canto. É você da sua casa, eu da minha, e a gente fazer uma viagem científica, uma viagem biológica, onde aqui eu vou poder mostrar para vocês tudo que a natureza pode nos ofertar. E aí, gostou? Então, segue a vinheta. Nessa viagem, nós vamos entender um pouco de sustentabilidade e o que é que as mudanças climáticas afetaram nas nossas vidas. Mas eu não vou estar sozinho. Está eu e meu amigo Charles Darwin. Já ouviu falar nele? Nunca? Cara, Darwin é um dos melhores e dos maiores cientistas do mundo. Foi o cara que descobriu a seleção natural. Já ouviu falar nisso? Quem é mais forte, sobrevive. Quem é mais fraco, termina morrendo. A gente pode trazer um pouco disso para um contexto atual. Sabe como? Você sabe que a Covid-19, que é a doença, ela se aproveita de pessoas com imunidade baixa, que estão fraquinhas, pessoas mais idosas, pessoas com diabetes, pessoas com problemas cardíacos ou até mesmo com problemas respiratórios. Então, para a Covid-19, essas pessoas elas são menos aptas, ou seja, mais fracas. E você, que é mais jovem, você é mais forte, mais apto. Porém, vale a pena lembrar, fica em casa, porque não é só porque você é jovem que você não pode adquirir a forma mais grave da doença. Primeiro vamos falar de Darwin. Darwin, aos 22 anos, embarcou numa grande aventura. No navio da marinha inglesa, ele viajou por todos os continentes durante 5 anos. E detalhe, começou a diferenciar indivíduos da mesma espécie com características do corpo diferentes. Como assim, tio? Vou dar um exemplo para vocês. Darwin, quando chegava em uma ilha chamada de Galápagos, ele percebeu que do lado de uma ilha só tinha pássaro com bico fino e do outro lado pássaro com bico torto. Analisando esses animais, ele percebeu que esses pássaros do bico fino conseguiam colocar o bico dentro de um buraco para tirar um tipo de molusco. Sabe o que é molusco? Não. Coloca aí. Lula, molusco. Olha aí. Isso é um molusco. Então ele ia lá com o bico fininho, ó, tirava o molusco dentro do buraco, que era bem menor do que o lula molusco, e se alimentava. Já o de bico curvo se alimentava de crustáceos. Não sabe o que é crustáceo? Siriguejo, olha ele aqui. Então, quando ele pegava esses crustáceos com o bico torto, ele conseguia quebrar. Ele percebeu que de um lado tinha mais crustáceo, do outro tinha mais molusco. Então, quem era pássaro de bico torto ficava do lado esquerdo. Quem era pássaro de bico fino ficava do lado direito. Sabe por quê? Porque quem era de bico fino era mais apto, ou seja, era mais forte de sobreviver do lado direito. Quem era de bico torto tinha maior aptidão, ou seja, conseguia sobreviver melhor do lado esquerdo. E a partir daí, a gente começou a entender algo que se chama seleção natural. Darwin começou a perceber que no mundo existia uma grande biodiversidade, uma grande variedade de espécies. Você sabe o que é biodiversidade? Não? Então, se liga aí. Então, biodiversidade nada mais é que a variedade de vida de uma determinada área. Só que muita gente acha que biodiversidade é se falando de uma floresta apenas. Olha só. Eis uma explicação perfeita de biodiversidade. Aqui eu tenho uma plantinha, certo? A planta, ela tem vida. Olha, deixa eu te pedir um favor a vocês. Me ajudem em matemática, porque biologia eu me garanto. Agora, matemática vocês vão ter que me ajudar. Vocês são melhores do que eu. Então, vamos contar comigo. Eu tenho uma planta que é um ser vivo. Então, ó, um ser vivo. Se vocês perceberem, estão vendo essas manchinhas aqui, ó? Bem, essas manchinhas cinzas que vocês estão vendo são chamadas de líquens. Líquens são associações entre duas espécies. Uma alga, que é um protozoário, tá certo? E também um fungo. Não é aquele fungo que dá no pão, não. Eu sei que às vezes no pão, quando ele fica muito tempo guardado, na roupa, dentro do guarda-roupa úmido, ela dá um fungo, mas aqui é outro tipo de fungo. Então existe uma relação harmônica, chamada de mutualismo. Deixa eu te explicar a vocês o que é isso.
Mutualismo é quando duas espécies elas vivem juntas e se você separar elas morrem. Elas só podem viver unidas porque uma depende da outra. Então, o fungo depende do protozoário, nesse caso, tá bom? Formando assim um líquen. Então vamos calcular de novo, lembra da ajuda matemática, né? Árvore, um ser vivo. Líquens, dois seres vivos, fungos e algas. Então já vamos em 3, não é isso? 3, né? Então, bora lá. Se vocês perceberem, aqui, ó, olha o que eu tenho aqui, ó. Essa parte verdinha que a maioria de vocês conhece como lodo, na realidade é uma planta bem pequenininha chamada de musgo. Nós, biólogos, classificamos essa planta como briófitas. São plantas bem simples, tão pequenas, que às vezes são difíceis até de serem encontradas. Mas em todo local sombreado que tem um pouquinho de umidade, elas sempre vão estar presentes. A gente chama de lodo e ela escorrega bastante. Então, toma cuidado quando encontrar uma dessa. Então, vamos calcular mais uma vez. Auxílio matemático, hein? Uma planta, líquens, são duas espécies, e agora as briófitas. Já vou, hein? Muito bem, 4. Olha essa aqui. Se vocês perceberem, é uma plantinha. Essa plantinha tem a raiz. Olha a raiz dela aqui, ó. Essa raiz, ela está segurando no caule da outra árvore maior só para absorver a água. Quando a água da chuva escorre pelo caule, ela vai lá e puxa pela raiz e absorve, fazendo com que essa plantinha aqui, ó, que é chamada de bromélia, fique morando na árvore maior. Ela só está aqui morando, ela não está prejudicando esse grande vegetal. Então, olha, a plantinha maior, os líquens, que são duas espécies, os musgos, a bromélia. E será que eu posso encontrar alguma formiga aqui? Olha só uma formiga aí carregando o seu filhote. Tá vendo? Olha só, galera, mais uma espécie, ó, uma formiguinha marrom, que é diferente daquela formiga preta. Então, galera, só nessa árvore aqui a gente viu a árvore, que é um ser vivo, os líquens, que são dois seres vivos, as bromélias, que é mais um ser vivo, o musgo, que é o lodo, né, que é mais um ser vivo, olha. Duas formigas, uma preta e uma marronzinha. A gente pode falar que tem lagartas. Será que lagartas ficam comendo a folha das plantas? Então, ó, lagartas mais um. Será que passarinhos vêm colocar o ninho aqui? Outro. E você aí de casa? Você acha que outro bichinho pode ficar aqui dentro dessa árvore? Ou então, explorando a superfície dela? Gostei dessa aí. Cigarras. As cigarras realmente elas ficam aqui na árvore e ficam cantando à noite, fazendo aquele barulho ensurdecedor. Mas olha, só nesta árvore aqui o tio já contou 10 espécies. Imagina que você pegue essa árvore que a gente contou 10 espécies e multiplique por todas essas árvores de uma floresta. Deu para se ligar que biodiversidade é muito maior do que a gente pensa. E, infelizmente, a gente está perdendo cada vez mais as belezas naturais. É por conta disso que a gente precisa trabalhar com sustentabilidade. Só o trabalho sustentável é capaz de salvar o planeta e principalmente nós, seres humanos. Agora imagina só quando os portugueses chegaram no Brasil, que viram aquela grande biodiversidade. Sabe como é que eles ficaram? Assim, ó. Bem, realmente, a mesma cara que vocês estão fazendo agora foi a cara de Pero Vaz de Caminha quando chegou no Brasil e viu todas as nossas riquezas e belezas naturais. A ararajuba, uma das menores araras do mundo, está presente nos nossos biomas e também conquistou todo o mundo. É um animal muito bonito, um psitacídeo. Os psitacídeos são pássaros que apresentam sempre a mesma característica. Não é jujuba, o nome dessa aqui é juba, ele tem o biquinho assim, ó, curvo, os dedinhos dele são sempre 2 para frente e 2 para trás, tá certo? E ele conquistou todos os moradores da região, que eram os índios naquela época, que tomavam conta do nosso território, e os portugueses chegaram com outra ideia que não foi tão bacana.
Pois é, os portugueses ficaram assustados com a nossa biodiversidade, a variedade da nossa fauna. Oi, tio, uma palavra nova, fauna, o que é fauna? Fauna é a quantidade de animais que nós temos no nosso país. No Brasil, nós temos a nossa fauna, que é riquíssima. E lembra vocês que em Pernambuco, em Recife, tem suas faunas também isoladas. Por exemplo, existem animais que tem aqui em Pernambuco, mas que não tem na Amazônia. Floresta tão biodiversa, mas não tem o que nós chamamos de bicho preguiça. E aqui na Mata Atlântica, nós temos muito bicho preguiça. Essa aqui é a Ariel. Ariel é uma arara conhecida como arara macau. A arara macau filha, macau. É um psitacídeo igual a juba. Sempre vai apresentar essa coloração. Penas vermelhas, só que nas asas ela apresenta azul claro, azul escuro, verde, roxo, laranja e o amarelo. Uma das araras mais bonitas do mundo, pelo menos para mim é. Você também não acha, não? Ariel é muito fofa. É muito fofa de pai, não é? Então, o Brasil, com uma grande biodiversidade, fez com que os portugueses, crescessem seus olhos nas nossas riquezas e começou a enganar os nossos guardiões, que eram os índios, fazendo um processo de escambo, trocando as nossas riquezas por espelho, garfo, facas, coisas que os índios não conheciam, que achavam muito interessantes, mas que eram de valores simbólicos. A partir daí, começou o tráfico de animais silvestres. O tráfico de animais silvestres começou no Brasil a partir de Portugal. O pessoal chegava aqui, se encantava com nossa biodiversidade, uma grande quantidade de animais, e começavam a retirar da natureza alguns animais, como é o caso dos papagaios, que até hoje são os mais traficados, porque apresentam colorações muito bonitas e, além disso, conseguem emitir palavras, sons que lembram a vocalização humana. Lembra vocês que os papagaios também são psitacídeos, assim como Juba e assim como Ariel. Outra coisa que é importante saber é que eles começavam a ver os animais e queriam levar para Portugal. Por exemplo, as onças, eles achavam os pelos das onças muito bonitos. Eu, particularmente, também acho muito bonito. Agora, eu prefiro o pelo na onça do que tirar como os portugueses faziam. A pele da onça para elas fazerem como quadro. Infelizmente, os animais sofreram muito. Eu já ia esquecendo. Esse aqui é Loki. Loki é um gavião chamado de bicaudato ou gavião da cauda branca. Esse gavião também faz parte da nossa biodiversidade. E o que sempre é importante e é válido falar, que todos os animais que o tio está mostrando aqui nesse vídeo são animais devidamente legalizados, autorizados. Eu não contribuo com o tráfico. Tráfico de animais silvestres é crime. Para você saber se uma ave é legalizada ou não, olha, aqui na patinha de Loki, nós temos uma anilha. Essa anilha tem uma numeração do IBAMA, provando que esse animal é um animal com nota fiscal. Tráfico é crime e a gente tem que combater. Mas a gente falou tanto em sustentabilidade e ninguém me perguntou, tio, o que é sustentabilidade? E eu estou vendo que você tem dúvida. Então, vamos para a explicação. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade nada mais é que o desenvolvimento social e econômico que ocorre de mãos dadas com a natureza. Como assim, tio? Um exemplo. Imagina que eu vou precisar tirar essa bela árvore daqui para poder construir uma empresa. Já que eu vou tirar essa árvore, pelo menos eu vou plantar alguns exemplares dela para poder fazer a compensação. Isso é ser sustentável. Ser sustentável é também saber reutilizar, por exemplo, garrafas PETs. A gente pode reutilizar garrafas PET. A gente tem que contribuir para que a nossa cidade ela seja cada vez mais limpa, atraindo turista, aumentando assim a renda socioeconômica e a gente ainda é sustentável. Exemplo, óleo de cozinha. Você pode reutilizar o óleo de cozinha para a produção de sabão. Isso também é ser sustentável. E aí, topa esse desafio? Vamos passar a ser mais sustentáveis? As mudanças climáticas, elas causam grande malefício, não só para vegetações, porque pode acontecer queimadas, feito nós vimos o ano passado na floresta amazônica, mas também é muito ruim para alguns animais. Por exemplo,
Os recifes de corais, que muita gente acha que são pedrinhas que estão ali nas praias, sofrem muito com o aumento da temperatura do planeta Terra, ficando branquinhos. O que era tudo colorido começa a ficar branquinho, o que significa que eles estão morrendo. Outros animais que sofrem muito com o aumento da temperatura global, eu dou um doce se você acertar. Primeira chance. Não. Segunda chance. Terceira. Não sei. Será que você acertou? É esse aqui, ó. Então, duvido se você acertou. Será que você acertou? Será que você tem coragem de pegar? Apresento a vocês Timão e Pumba. São duas espécies de serpentes. É serpente sim, todas são serpentes. Olha, galera, cobra, você pode chamar de cobra, mas o nome cobra, ele vem de um gênero. Ou seja, o nome científico das espécies, ele sempre tem dois nomes. Sabe como é o da espécie humana? Não? Então deixa aqui que eu vou te explicar. Homo sapiens. Sabe o que são Homo sapiens? Somos nós, seres humanos, é o nosso nome científico. O primeiro nome, chamado de Homo, é o gênero. O segundo nome, sapiens, é o epíteto específico. E Homo sapiens juntinho significa o nome da nossa espécie. Existem alguns animais, algumas serpentes, que o gênero, o primeiro nome dela é cobra. Por isso elas são chamadas de cobras. Um exemplo é aquela cobra naja. Sabe qual é aquela que fica assim, ó? E uma coisa, deixa eu te falar. Sabia que as cobras são surdas? Oxe, tio, e por que o cara fica ali com aquela flautinha e faz com que a cobra chegue até ele? Um truque, sabe qual é o truque que ele faz? Ele mela a ponta da flautinha no xixi do rato. No xixi do rato. Muito ruim, né? Cuidado que pra gente pode transmitir doença, leptospirose, né? Quando ele mela no xixi do rato, que ele começa a tocar com a flautinha, a cobra não escuta nada, mas ela sente o cheiro através da sua língua. Olha como é a língua das serpentes. É uma língua bifurcada. E a partir do momento dessa língua bifurcada, ela começa a sentir o cheiro do xixi do rato e ela vai seguindo a flauta. Então o que ela está sentindo é o xixi do rato, não é o som da flautinha que vai ser tocado. Mas o que interessa para a gente com essas serpentes hoje é o seguinte, saber que são brasileiras. Ó. Essa aqui é muito comum encontrar na nossa região, Mata Atlântica, na Caatinga, no bioma de Cerrado. Já essa daqui é uma jiboia da floresta amazônica. Olha aqui, para mim, ó, é uma das mais bonitas do mundo. Toda laranjinha, algumas são mais vermelhas. E uma coisa, ó, os répteis como as cobras, os cágados, os jabutis, as tartarugas, os jacarés, entre outros, têm sangue frio. Sabe o que é sangue frio? Não? Toca aí, vê se você consegue entender. Eita, tô brincando, mas quem sabe um dia. Deixa eu terminar esse isolamento social que o tio vai marcar uma aula para que vocês possam tocar e sentir como eles são gelados. São gelados porque eles não controlam a temperatura do corpo. Se aumenta a temperatura do planeta, aumenta demais a temperatura do corpo desses animais. E eles são os primeiros a serem eliminados. Você sabia que a Covid-19 tem tudo a ver com o meio ambiente? Sabe por quê? Na China é muito comum se alimentar de coisas estranhas. Olha, essa espécie aqui é muito comum ser encontrada no Recife. Quando chove, vocês sabem. Jacaré de papo amarelo. Só que lá na China, morcegos, pangolins. O pangolim, imagina um tatu gigante. Ele parece um tatu, só que com um corpo alongado, com um corpo de lontra. Olha a foto do pangolim aí. Com a entrada dos chineses dentro das florestas para poder tirar os animais, eles começaram a pegar não só os animais, como também algumas doenças que viviam nesses animais, como por exemplo a Covid-19, que é a doença cujo vírus é SARS-CoV-2. Olha, não se esqueça, a doença é Covid-19, o vírus é SARS-CoV-2. Então, por que os seres humanos terminaram adquirindo isso? Porque lá na China, como eles são antiecológicos, eles se alimentam de tudo. Mas a gente não pode julgar os chineses, porque na década de 70 eles passaram por uma grande crise social e passaram fome. Por conta disso é que eles comem tanta coisa diferente, até umas coisas que a gente acha até nojenta, como por exemplo, girino, o sapo de rabo. Imagina, sopa de sapo de rabo. Mas eles gostam. Então, o fato de se alimentar tanto de coisas exóticas, eles terminam se alimentando dos vírus que estão presentes nesses animais. E esses vírus começam a sofrer algumas mudanças no seu material genético, chamado de DNA,
Todos vocês sabem, o corpo é formado por células. Dentro das células tem um material genético, que é o DNA. E quando ele começa a sofrer diferença, ele começa a causar mutações. Fez com que o vírus começasse a sofrer uma mutação e se adaptasse a parasitar a célula humana. O que antes ele parasitava só os animais, agora ele também parasita seres humanos. E por conta disso, nós estamos passando por essa grande pandemia. Pois é. E sabe por quê? Adivinha só. Impacto ambiental. Então, é só a gente cuidar da natureza, que a natureza ela agradece cuidando da gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula rapidinha, galera. Abraço animal para vocês e até a próxima.